Durante muito tempo, acreditamos que o sistema solar terminava logo após dos gigantes gasosos, que depois de Netuno vinha apenas o vazio, um silêncio eterno, sem histórias, sem movimento. Mas o universo, como sempre, adora destruir nossas certezas. A verdade é que muito além da órbita de Netuno existe uma região onde o Sol é apenas uma estrela fraca no céu, um lugar frio, escuro e aparentemente tranquilo, mas que, na prática, está longe de ser estático. Ali começa uma das fronteiras mais fascinantes da nossa vizinhança cósmica, o Cinturão de Kuiper. Esse não é apenas um depósito de gelo e rocha, é um verdadeiro arquivo do nascimento do Sistema Solar. Cada objeto que orbita nessa região carrega fragmentos congelados de um tempo em que os planetas ainda estavam se formando, colidindo e migrando para suas posições atuais. Mundos que sobreviveram quase intactos por bilhões de anos. E o mais incrível é que coisas extraordinárias continuam acontecendo lá, agora mesmo. Planetas anões com atmosferas temporárias, corpos que desafiam modelos clássicos da astronomia, anéis onde não deveriam existir, colisões antigas gravadas em órbitas estranhas e objetos que, de tempos em tempos, são lançados em direção ao sistema solar interno, dando origem a alguns dos cometas mais belos que vemos da Terra. O Cinturão de Kuiper não é estático, ele é dinâmico, complexo e cheio de surpresas. É uma região moldada pela gravidade, especialmente pela dança gravitacional dos planetas gigantes, que espalhou, aprisionou e reorganizou esses mundos gelados ao longo de bilhões de anos. Um verdadeiro laboratório natural, onde podemos observar os efeitos do caos e da ordem atuando juntos. Ao explorarmos essa região, não estamos apenas olhando para longe no espaço, estamos olhando para trás no tempo, tentando entender como o sistema solar se tornou exatamente o que é hoje e, talvez, como outros sistemas planetários espalhados pela galáxia também se formaram. Então, justamente por isso que hoje viajaremos até o Cinturão de Kuiper. Para começar, vamos voltar bilhões de anos no tempo e entender como o Cinturão de Kuiper se formou. Vamos ver como os planetas gigantes, especialmente Netuno, moldaram essa região distante, espalhando gelo, rocha e criando uma das estruturas mais antigas e preservadas do Sistema Solar. Depois, vamos focar em um mundo que surpreendeu os astrônomos, Kual-Ar, um planeta anão que desafia modelos clássicos da astronomia, possui uma lua com órbita estranha e até um anel onde, teoricamente, não deveria existir. Um objeto pequeno em tamanho, mas gigantesco em impacto científico. Em seguida, vamos viajar ainda mais longe para conhecer Eris, o mundo que abalou a astronomia moderna. Um planeta não tão extremo que forçou os cientistas a redefinir o que realmente significa ser um planeta, e como consequência, acabou mudando para sempre a forma como enxergamos o sistema solar. E por fim, vamos visitar o objeto mais famoso dessa região, Plutão, um planeta anão que continua surpreendendo até hoje, revelando uma atmosfera ativa e um fenômeno fascinante que desafia tudo o que pensávamos saber sobre atmosferas planetárias. Apertem os cintos, nossa viagem pelo Cinturão de Kuiper começa agora. Muito além da órbita de Netuno, onde a luz do Sol já chega fraca e o frio é quase absoluto, existe uma região do Sistema Solar que parece ter parado no tempo. Um lugar silencioso, escuro e repleto de mundos congelados. Alguns pequenos, como montanhas espaciais, outros grandes o bastante para serem chamados de planetas anões. Esse é o Cinturão de Kuiper.
Por muito tempo, acreditamos que o sistema solar terminava logo após os gigantes gasosos, mas, aos poucos, fomos percebendo que aquela não era a borda final. Existia algo além. Um imenso cinturão de detritos cósmicos formado por restos da construção dos planetas, preservados como fósseis desde os primeiros instantes da nossa vizinhança cósmica. O cinturão de Kuiper não é apenas uma coleção aleatória de pedras e gelo, ele é um verdadeiro arquivo do passado. Cada objeto que orbita ali carrega pistas sobre como os planetas se formaram, como migraram ao longo do tempo e por que o sistema solar acabou assumindo exatamente a forma que vemos hoje. É como se essa região distante guardasse capítulos inteiros da nossa história cósmica que ainda estamos aprendendo a ler, e foi justamente ao explorar esse território esquecido que descobrimos mundos surpreendentes, estruturas inesperadas e respostas que levaram ainda mais perguntas. Mas, afinal, como essa região se formou? Por que ela existe? E o que esses mundos congelados podem nos contar sobre a origem do sistema solar? Para entender como o cinturão de Kuiper se formou, precisamos voltar mais de 4,5 bilhões de anos no tempo, para o momento em que o sistema solar ainda nem existia como conhecemos hoje. No lugar do Sol e dos planetas, havia apenas uma enorme nuvem de gás e poeira flutuando no espaço, a nebulosa solar. Com o passar do tempo, essa nuvem começou a colapsar sobre a própria gravidade. No centro, a matéria se acumulou até dar origem ao Sol. Ao redor dele, o material restante se espalhou em um grande disco giratório, conhecido como disco protoplanetário. Foi dentro desse disco que os planetas começaram a se formar. A cada segundo, pequenos objetos se chocavam, grudavam e cresciam, em um verdadeiro efeito bola de neve cósmico. Nas regiões mais próximas do Sol, onde o calor era intenso, apenas materiais rochosos e metálicos conseguiam sobreviver. Já nas regiões mais distantes, o frio permitia a presença de gelo de água, amônia, metano e outros compostos voláteis. Essa diferença de temperatura foi fundamental para definir dois tipos de mundos completamente distintos dentro do sistema solar. O interno, pequeno e rochoso, e o externo, gigantesco e feito de gás. Enquanto os planetas gigantes cresciam nessas regiões frias, uma enorme quantidade de material simplesmente não foi incorporada a nenhum deles. E é justamente desses restos esquecidos da formação planetária que começamos a enxergar as primeiras sementes do que viria a ser o cinturão de Kuiper. Durante a formação dos planetas gigantes, enormes quantidades de gelo e rocha ficaram espalhados além da órbita de Netuno. Esse material não conseguiu se juntar para formar um planeta único, principalmente por causa da influência gravitacional dos próprios gigantes gasosos. Netuno teve um papel decisivo nessa história. Nos primeiros milhões de anos do Sistema Solar, os planetas gigantes não ocupavam exatamente as posições que vemos hoje. Eles migraram lentamente, interagindo com um disco de detritos ao seu redor. À medida que Netuno se movia, sua gravidade empurrava, puxava e espalhava esses corpos menores, reorganizando completamente a região externa do sistema solar. Esse processo impediu que o material se agrupasse em um grande planeta e, ao mesmo tempo, distribuiu esses objetos em órbitas variadas, algumas mais circulares, outras extremamente alongadas. O resultado foi a criação de uma vasta região em forma de cinturão, espesso, caótico e que se estende por bilhões de quilômetros. O mais impressionante é que, desde então, essa região mudou muito pouco. Distante do calor do Sol e das grandes perturbações gravitacionais, os objetos do cinturão de Kuiper permaneceram quase intocados por bilhões de anos. Eles são, literalmente, fragmentos congelados do nascimento do sistema solar, testemunhas silenciosas de um passado que ainda estamos tentando compreender. A história da descoberta do cinturão de Kuiper começou no século XX. Durante grande parte desse período, o sistema solar parecia bem definido. Planetas, algumas luas, asteroides entre Marte e Júpiter
e pronto. Mas essa visão começou a mudar quando astrônomos como Gerhard Kuiper, daí o nome do cinturão, perceberam algo estranho no comportamento de certos cometas. Suas órbitas sugeriam que deveriam existir uma grande população de corpos gelados muito além de Netuno, mesmo que ninguém ainda tivesse conseguido enxergá-los diretamente. A ideia de uma região distante, cheia de objetos pequenos, surgiu primeiro no papel, como modelo teórico. Por décadas, ela permaneceu apenas como uma hipótese elegante, mas invisível. O problema era simples. Esses objetos são extremamente pequenos, escuros e distantes. Detectá-los exigia telescópios mais sensíveis, câmeras melhores e muita paciência. Na época, já se sabia da existência de Plutão, mas o que ninguém imaginava era que ele, que na época era considerado um planeta, fazia parte de uma região completamente diferente dentro do Sistema Solar. Foi somente nos anos 90 que a tecnologia finalmente alcançou essa fronteira. Em 1992, os astrônomos David Jewitt e Johnny Lu detectaram o primeiro objeto além de Plutão, 1992 QB1, uma descoberta histórica que confirmou que o planeta não estava sozinho. A partir desse momento, as detecções começaram a se multiplicar rapidamente. O que antes parecia um vazio absoluto, revelou-se uma região povoada por milhares e provavelmente milhões de corpos gelados. O cinturão de Kuiper deixava de ser uma hipótese e passava a ser uma das estruturas mais importantes do Sistema Solar moderno. O cinturão de Kuiper é tudo menos simples. Longe de ser formado por um único tipo de corpo, ele abriga uma enorme diversidade de objetos, que variam desde pequenos fragmentos de gelo até mundos complexos com atmosferas temporárias, luas e até anéis. A maior parte desses objetos é composta por uma mistura de gelo e rocha. Gelo de água, metano, amônia e outros compostos voláteis são comuns nessa região. Em muitos casos, esses materiais estão misturados com substâncias orgânicas escuras chamadas tolinas, que absorvem a luz do Sol e dão aos objetos do cinturão sua aparência avermelhada. Por estarem tão distantes e frios, os objetos do cinturão de Kuiper sofreram pouquíssimas alterações ao longo de bilhões de anos. Isso faz deles verdadeiros fósseis cósmicos, cápsulas do tempo que preservaram a composição original da nebulosa que deu origem ao Sol e aos planetas. É como se essa região guardasse, congelada no escuro, a matéria-prima quase intocada que construiu todo o nosso sistema solar. Entre os inúmeros corpos gelados do cinturão de Kuiper, alguns se destacam por seu tamanho, complexidade e importância científica. São os planetas anões, mundos que quase se tornaram planetas completos, mas ficaram presos no meio do caminho. O mais famoso deles é, obviamente, Plutão. Descoberto em 1930, ele por décadas foi considerado o nono planeta do Sistema Solar. Hoje sabemos que Plutão é apenas o representante mais conhecido de uma população inteira de mundos congelados. Mesmo assim, ele surpreendeu os cientistas ao revelar montanhas de gelo, planícies congeladas, uma atmosfera tênue e um sistema complexo de luas. Mais distante ainda está Eris, um objeto tão grande quanto Plutão. A descoberta de Eris foi um divisor de águas, pois deixou claro que existiam vários corpos semelhantes espalhados além de Netuno. Foi justamente isso que levou à redefinição do que chamamos de planeta, sendo Eris um dos principais responsáveis pelo rebaixamento de Plutão. Outro mundo fascinante é Haumea, conhecido por seu formato extremamente alongado, resultado de uma rotação incrivelmente rápida. Haumea também possui anéis e luas, mostrando que até mesmo nesses confins gelados, o sistema solar é dinâmico e complexo.
E há ainda Makemake, um planeta não brilhante coberto por gelo de metano que reflete grande parte da pouca luz solar que recebe. Existe uma grande diversidade de planetas anões, e cada um desses mundos ajuda a contar um pedaço diferente da história do Cinturão de Kuiper. Juntos, eles mostram que essa região não é um simples depósito de detritos, mas um verdadeiro refúgio de mundos congelados, cada um com características únicas. O Cinturão de Kuiper também desempenha um papel essencial em um dos fenômenos mais espetaculares observáveis da Terra, os cometas. Muitos dos cometas de curto período, aqueles que visitam o sistema solar interno repetidamente, têm sua origem exatamente nessa região distante e gelada. Esses objetos passam bilhões de anos em órbitas estáveis além de Netuno, mas pequenas perturbações gravitacionais, causadas principalmente pelos planetas gigantes, podem alterar suas trajetórias. Quando isso acontece, alguns desses corpos são lançados em direção ao Sol, iniciando uma longa e caótica viagem rumo às regiões internas do sistema solar. À medida que se aproxima do Sol, o gelo começa a sublimar, liberando gás e poeira. Surge então a cauda brilhante, que torna esses objetos tão impressionantes no céu terrestre. Mas por trás desse espetáculo existe uma origem humilde. Um pequeno fragmento congelado que passou quase toda a sua existência esquecido no Cinturão de Kuiper. Essa ligação transforma essa região em algo muito mais próximo de nós do que parece. Ele não é apenas uma fronteira distante, mas uma fonte ativa de material que ainda hoje interage com o sistema solar interno, conectando os confins gelados do espaço às noites estreladas que observamos na Terra. À primeira vista, o Cinturão de Kuiper pode parecer apenas uma região distante, fria e irrelevante, mas, na prática, ele é uma das peças mais importantes para entendermos toda a história do Sistema Solar. Isso porque essa região funciona como um verdadeiro arquivo congelado do passado. Diferente dos planetas mais próximos do Sol, que passaram por impactos violentos, aquecimento intenso e profundas transformações ao longo de bilhões de anos, os objetos do Cinturão de Kuiper permaneceram quase intocados. Eles preservam a composição, a estrutura e as condições físicas da época em que os planetas estavam se formando. Ao estudar esses corpos gelados, os cientistas conseguem reconstruir como os planetas gigantes migraram, como a gravidade moldou o sistema solar e por que ele acabou assumindo exatamente essa arquitetura, com planetas rochosos próximos ao Sol e gigantes gasosos mais afastados. O Cinturão de Kuiper ajuda a explicar não apenas onde os planetas estão hoje, mas como eles chegaram até aqui. Mais do que isso, ele serve como modelo para entender outros sistemas planetários espalhados pela galáxia. Muitos dos exoplanetas que descobrimos parecem ter passado por processos semelhantes de migração e reorganização. Ao compreender o nosso próprio quintal cósmico, ganhamos pistas valiosas sobre como mundos distantes também podem ter se formado. O Cinturão de Kuiper marca o início de uma nova forma de olhar para o sistema solar. Ele nos mostra que nossa vizinhança cósmica não termina nos planetas visíveis, mas se estende muito além, em uma vasta região povoada por mundos silenciosos, antigos e cheios de histórias para contar. Cada objeto que orbita ali é um fragmento do nascimento do sistema solar, um pedaço preservado do tempo em que o Sol ainda era jovem e os planetas estavam apenas começando a tomar forma. Ao estudar essa fronteira gelada, não estamos apenas olhando para longe no espaço, mas também para trás no tempo. E à medida que novas missões, telescópios e tecnologias avançam, o Cinturão de Kuiper deixa de ser apenas um limite distante
distante e passa a se tornar um dos capítulos mais importantes da nossa história cósmica. Uma lembrança silenciosa de que, mesmo nos confins do Sistema Solar, ainda existem segredos esperando para serem revelados. Por décadas, os confins do Sistema Solar foram vistos como um território quase vazio, povoado apenas por restos congelados da formação dos planetas, fragmentos antigos, estáticos, sem grandes histórias para contar. Mas, aos poucos, essa visão começou a desabar. A cada novo telescópio, a cada nova técnica de observação, esses mundos distantes passaram a revelar comportamentos inesperados, e Kuaoar se tornaria um dos exemplos mais intrigantes dessa mudança. À primeira vista, ele parecia apenas mais um objeto comum do cinturão de Kuiper, pequeno, gelado e extremamente distante. Nada que chamasse muita atenção, mas na astronomia algumas descobertas podem surpreender. Conforme os dados foram sendo refinados, Kuaoar começou a se destacar. Seu tamanho, sua composição, sua lua e, mais tarde, algo completamente inesperado. O que torna Kuaoar especial não é apenas onde ele está, mas o que ele nos obriga a questionar. Como um corpo tão distante conseguiu se formar daquela maneira? Que tipo de história está gravada em sua órbita? E, principalmente, como um planeta anão conseguiu quebrar regras que pareciam sólidas há décadas? Antes de Kuaoar entrar para os registros da astronomia, a região além de Netuno era vista quase como um cemitério cósmico, um lugar escuro, frio e distante, onde nada parecia acontecer. Para muitos cientistas, ali existiam apenas fragmentos antigos, sombras da formação do Sistema Solar, congelados no tempo. Essa região ficou conhecida como Cinturão de Kuiper, um enorme anel de corpos gelados que se estende muito além da órbita de Netuno, povoado por objetos pequenos, irregulares e extremamente difíceis de observar. O problema é simples, eles são escuros, refletem pouca luz e estão absurdamente longe do Sol. Durante grande parte do século XX, os telescópios simplesmente não eram sensíveis o suficiente para enxergar esses mundos com clareza. Mesmo quando algo era detectado, apareciam apenas como um ponto fraco de luz, sem tamanho definido, sem forma, sem história. Era como tentar entender uma cidade inteira observando apenas uma luz piscando no horizonte. Mas isso começou a mudar nos anos 90. Avanços em sensores digitais, câmeras mais sensíveis e métodos de análise mais precisos abriram uma nova janela para os confins do Sistema Solar. De repente, aquele vazio começou a se revelar muito mais populoso e dinâmico do que se imaginava, e objetos cada vez maiores passaram a ser detectados. Foi nesse contexto que, em 2002, um ponto de luz discreto chamou a atenção dos astrônomos. As observações foram realizadas a partir do Observatório Palomar, um dos centros mais importantes da astronomia observacional do século XX. No meio de milhares de estrelas fixas, aquele pequeno ponto se movia lentamente, um sinal claro de que não se tratava de uma estrela. Após análises cuidadosas, ficou claro que aquele objeto orbitava o Sol além de Netuno. Não era um cometa passageiro, nem um asteroide comum. Tratava-se de um grande corpo transnetuniano, com dimensões muito maiores do que a maioria dos objetos conhecidos naquela região. As primeiras estimativas já eram impressionantes. Mesmo aparecendo apenas como um ponto fraco de luz, os cálculos indicavam que ele tinha centenas de quilômetros de diâmetro, grande o suficiente para se destacar entre os objetos do cinturão de Kuiper.
Mas, como acontece com muitas descobertas astronômicas, encontrar esse objeto foi apenas o começo. Naquele momento, quase tudo sobre ele ainda era incerto. Seu tamanho exato, sua massa, sua composição e até sua verdadeira importância dentro do sistema solar. O que parecia apenas um novo objeto catalogado, logo se tornaria uma peça-chave para repensar os limites entre planetas, planetas anões e os mundos esquecidos nos confins do Sol. Após a descoberta, o primeiro passo foi, obviamente, dar um nome ao objeto. Ele recebeu o nome de Quaoar, inspirado na mitologia do povo Tongva, nativo da região da Califórnia, onde fica o Observatório Palomar. Na tradição desse povo, Quaoar é a divindade criadora do universo, responsável por trazer ordem ao caos primordial e dar forma ao mundo. A escolha não foi por acaso. Existe uma longa tradição na astronomia de associar corpos distantes e misteriosos a figuras mitológicas ligadas à criação, ao desconhecido e às forças fundamentais do cosmos. Assim como Plutão recebeu o nome do deus do submundo, Quaoar passou a carregar um significado profundamente simbólico, um criador silencioso, escondido nos confins do sistema solar. Depois de receber um nome e entrar oficialmente para os catálogos astronômicos, começou a fase mais longa e talvez mais importante da história de Quaoar, entender o que realmente ele é. E isso não aconteceu de uma vez. Pelo contrário, cada nova observação obrigava os cientistas a ajustar números, refinar modelos e, às vezes, admitir que as estimativas anteriores estavam simplesmente erradas. No início, Quaoar parecia menor do que realmente é. Como esses objetos refletem pouca luz e estão absurdamente distantes, o brilho observado pode enganar. Um corpo pequeno e muito reflexivo pode parecer igual a um corpo grande e escuro. Separar uma coisa da outra é um verdadeiro quebra-cabeça astronômico. Com o avanço das observações em diferentes comprimentos de onda, especialmente no infravermelho, os astrônomos começaram a chegar a valores mais confiáveis. Quaoar revelou ter um diâmetro superior a 1000 km, grande o suficiente para que sua própria gravidade o moldasse em uma forma quase esférica. E esse detalhe é crucial, porque isso o coloca na categoria de planeta anão. Já a densidade de Quaoar trouxe outra surpresa. Os cálculos indicaram que ele não é feito apenas de gelo. Pelo contrário, existe uma quantidade significativa de material rochoso em seu interior. Isso sugere que Quaoar passou por um processo de formação mais complexo do que se imaginava para objetos tão distantes, possivelmente envolvendo aquecimento interno, colisões antigas e diferenciação entre núcleo e manto. Comparado a outros mundos do cinturão de Kuiper, Quaoar ocupa uma posição curiosa. Ele não é tão grande quanto Plutão, mas é denso demais para ser considerado apenas um amontoado de gelo primordial. É um corpo intermediário que desafia classificações simples e reforça uma ideia poderosa. O sistema solar externo é muito mais diverso do que aparenta. Cada refinamento nos dados não apenas tornava Quaoar mais nítido, mas também aumentava sua importância científica. Ele deixava de ser apenas mais um objeto distante e se transformava em uma peça-chave para entender como mundos pequenos podem evoluir, sobreviver e guardar registros intactos da infância do sistema solar. Com o refinamento das observações, ficou claro que Quaoar não estava sozinho. Em 2006, os astrônomos identificaram um pequeno companheiro orbitando esse mundo distante, a lua Wei-Wach. À primeira vista, ela parecia apenas mais um satélite discreto, mas, como quase tudo em Quaoar, sua existência levantou mais perguntas do que respostas.
O Weyot é pequena e difícil de observar, aparecendo como um ponto fraco de luz grudado ao brilho já tênue do planeta anão. Ainda assim, sua órbita revelou informações valiosas. Ao acompanhar o movimento da Lua ao longo do tempo, os cientistas conseguiram estimar com mais precisão a massa de Quaoar, algo impossível de medir diretamente sem um satélite para servir de referência gravitacional. Ao revelar sua lua, Quaoar deixa claro que sua história não é simples nem tranquila. Pelo contrário, é a história de um mundo moldado por impactos, forças gravitacionais e transformações profundas. Um lembrete de que até os corpos mais distantes carregam cicatrizes do passado cósmico. Tudo o que sabíamos sobre Quaoar já parecia impressionante, até que uma descoberta mudou completamente o jogo. Quaoar possui um anel, algo que não apenas surpreendeu os astrônomos, mas colocou em xeque modelos clássicos que explicavam como sistemas de anéis funcionam no sistema solar. À primeira vista, isso já seria curioso, afinal, anéis são comuns em planetas gigantes como Saturno, Júpiter, Urano e Netuno. Mas Quaoar é pequeno, distante e tem gravidade relativamente fraca. Pelas regras conhecidas da astronomia, ele simplesmente não deveria ser capaz de sustentar um anel estável. O problema ficou ainda maior quando os detalhes vieram à tona. O anel de Quaoar orbita a uma distância absurda de sua superfície, muito além do chamado limite de Roche, a região onde a gravidade de um corpo impede que partículas se aglutinem e formem luas. Segundo a teoria clássica, qualquer material ali deveria rapidamente se juntar e virar um satélite. Mas isso não acontece. E esse é o ponto crítico. O anel de Quaoar existe exatamente onde ele não deveria existir. A descoberta foi feita por meio de ocultações estelares, quando Quaoar passa na frente de uma estrela distante e bloqueia sua luz por frações de segundos. Pequenas quedas adicionais no brilho revelaram a presença de material orbitando o planeta anão, formando um anel fino, estável e persistente, algo parecido com o que aconteceu com o Haumea. Isso deixou os cientistas diante de um dilema fascinante. Ou existe algum mecanismo desconhecido mantendo esse anel disperso, talvez ressonâncias gravitacionais, colisões contínuas ou interações com a lua Weyot, ou nossa compreensão sobre a formação e estabilidade de anéis está incompleta. Na prática, Quaoar fez algo raro na ciência. Ele não apenas trouxe uma nova informação, mas forçou os modelos teóricos a serem reavaliados. Um pequeno mundo gelado nos confins do sistema solar mostrou que até conceitos considerados bem estabelecidos podem falhar quando confrontados com a realidade. E, naquele momento, ficou claro que Quaoar não era apenas interessante, ele havia se tornado um dos objetos mais intrigantes de todo o sistema solar. Descobrir o anel de Quaoar não foi resultado de uma única imagem espetacular, mas de uma técnica extremamente precisa e, à primeira vista, até simples. Uma técnica que vem se tornando essencial para revelar os segredos dos mundos mais distantes do sistema solar, as ocultações estelares. Uma ocultação acontece quando um objeto distante passa exatamente na frente de uma estrela ainda mais distante. Por alguns instantes, a luz da estrela diminui ou desaparece. Medindo com precisão essas pequenas quedas de brilho, os astrônomos conseguem reconstruir o tamanho, a forma e até a presença de estruturas invisíveis, como atmosferas tênues ou anéis. Esse tipo de descoberta só é possível graças a uma combinação de tecnologias modernas, telescópios mais sensíveis, detectores rápidos e, principalmente, redes de observatórios espalhados pelo planeta.
Como a sombra de uma ocultação percorre a Terra em uma faixa estreita, observar o mesmo evento de vários pontos aumenta drasticamente a precisão dos resultados. Além disso, softwares avançados permitem analisar variações mínimas de brilho, separando sinais reais de ruídos instrumentais. É como transformar piscadas quase imperceptíveis em mapas detalhados de mundos a bilhões de quilômetros de distância. Quaoar se tornou um exemplo perfeito de como a astronomia moderna funciona hoje, não apenas olhando para o céu, mas medindo o tempo, a luz e o movimento com uma precisão quase cirúrgica. Cada nova ocultação observada pode trazer detalhes ainda mais refinados, mostrando que, mesmo nos confins do sistema solar, ainda há muito a ser descoberto. À primeira vista, Quaoar parece apenas mais um pequeno mundo gelado perdido nos confins do sistema solar. Mas sua história mostra exatamente o oposto. Quaoar é a prova de que até os corpos mais distantes e aparentemente simples podem guardar segredos capazes de mudar nossa compreensão do cosmos. Ele nos ensina, antes de tudo, que o sistema solar não é um sistema pronto e perfeitamente organizado. Pelo contrário, é um ambiente dinâmico, moldado por colisões, migrações planetárias e processos que ainda estamos tentando entender por completo. Quaoar também reforça a importância dos planetas anões. Durante muito tempo, esses corpos foram vistos como coadjuvantes, restos da formação planetária sem grande relevância. Hoje, sabemos que eles são arquivos cósmicos, mundos que preservam condições físicas e químicas da infância do sistema solar, praticamente intactas por bilhões de anos. Além disso, Quaoar mostra como a ciência avança na prática, não por meio de respostas definitivas, mas pelo refinamento dos dados. Cada nova observação ajusta um número, corrige uma hipótese ou derruba uma certeza antiga. É um processo lento e poderoso, e talvez a maior lição de Quaoar seja essa. Ainda sabemos muito menos sobre o nosso próprio quintal cósmico do que imaginamos. Se um planeta não tão distante conseguiu surpreender dessa forma, quantos outros mundos, escondidos além de Netuno, ainda aguardam o momento de serem descobertos? Quaoar não é apenas um objeto de estudo, ele é um aviso silencioso vindo do escuro. O sistema solar ainda guarda mistérios suficientes para nos manter olhando para o céu por muitas gerações. Durante muito tempo, acreditamos que o sistema solar já estava completamente mapeado, que os grandes personagens da nossa vizinhança cósmica já eram conhecidos, catalogados e classificados. Mas o universo nunca foi fã de certezas. Lá longe, muito além da órbita de Netuno, existe uma região fria, escura e praticamente invisível aos nossos olhos. Um lugar onde o Sol é apenas uma estrela distante e onde mundos inteiros passam a maior parte do tempo no silêncio absoluto do espaço. Foi nesse cenário extremo que um objeto inesperado surgiu, pequeno em tamanho, mas gigantesco em impacto. Um corpo tão distante e tão diferente que, ao ser descoberto, colocou em xeque tudo o que pensávamos saber sobre o que realmente é um planeta. Essa descoberta não apenas revelou um novo mundo, ela forçou a astronomia a se reinventar. Por isso, vamos viajar até os confins do Sistema Solar para conhecer Eris, o planeta anão que abalou definições, reabriu debates científicos e mudou para sempre a forma como enxergamos nosso próprio lar cósmico.
No início dos anos 2000, os astrônomos estavam convencidos de que o sistema solar ainda guardava segredos, mas ninguém imaginava o tamanho da confusão que estava prestes a surgir. Com telescópios cada vez mais potentes e técnicas digitais mais avançadas, equipes ao redor do mundo começaram a vasculhar o céu em busca de objetos além da órbita de Netuno. Era uma verdadeira caçada cósmica, focada em um território distante e pouco explorado, o Cinturão de Kuiper. Foi nesse contexto que, em 2005, uma equipe liderada pelo astrônomo Mike Brown identificou algo estranho nos dados. Um objeto extremamente distante se movendo lentamente contra o fundo de estrelas. À primeira vista, parecia apenas mais um corpo gelado, mas quanto mais os dados eram analisados, mais claro ficava que aquilo não era comum. As estimativas iniciais indicavam que aquele objeto poderia ser do mesmo tamanho ou até maior que Plutão. E isso era um problema enorme. Naquele momento, Plutão ainda era oficialmente um planeta. Então, a pergunta inevitável surgiu: se aquele novo corpo era tão grande quanto Plutão, o que o impedia de também ser considerado um planeta? Bom, o objeto recebeu provisoriamente o nome de 2003 UB313, mas logo ficaria claro que ele merecia um nome à altura do caos que estava prestes a provocar. Mais tarde, ele seria oficialmente batizado de Eris, a deusa grega da discórdia, um nome que, ironicamente, descrevia perfeitamente seu impacto na astronomia. A partir dessa descoberta, uma discussão que estava adormecida havia décadas voltou com força total. Afinal, o que define um planeta? A resposta mudaria o nosso entendimento do sistema solar para sempre, mas vamos falar disso mais tarde. Depois da descoberta, a grande pergunta passou a ser simples, pelo menos em teoria. O que exatamente é Eris? À medida que novas observações foram feitas, os astrônomos perceberam que estavam lidando com um dos mundos mais extremos já encontrados no sistema solar. Eris possui um tamanho muito parecido com o de Plutão, mas é ligeiramente mais massivo. Isso significa que, apesar de não ser maior em diâmetro, Eris é mais denso, um detalhe importante para entender sua composição. Esse planeta anão orbita o Sol a uma distância absurda. Em seu ponto mais afastado, ele fica a 97,6 unidades astronômicas do Sol. Já no ponto mais próximo, ele chega a 30 unidades astronômicas da nossa estrela. Com isso, Eris leva mais de 500 anos para completar uma órbita ao redor do Sol. Quanto à sua superfície, as temperaturas aqui são extremas, chegando a cerca de menos 230 graus Celsius. Nesse ambiente congelante, tudo fica rígido e imóvel. A superfície de Eris é coberta principalmente por gelo de metano, o que reflete muita luz solar. Por isso, curiosamente, Eris é um dos objetos mais brilhantes do Cinturão de Kuiper. Inclusive, foi por conta desse alto brilho que alguns cientistas pensaram por muito tempo que Eris era maior do que Plutão. Outro detalhe crucial é a presença de sua lua, Dysnomia. Foi graças à interação entre Eris e Dysnomia que os cientistas conseguiram calcular sua massa com precisão, que é cerca de 0,27% a da Terra. Sem essa lua, Eris ainda seria um grande ponto de interrogação nos dados astronômicos. Bom, já deu para perceber que tudo em Eris é exagerado. A distância, o frio, a órbita e o isolamento. Ele não é apenas mais um corpo gelado, é um verdadeiro fóssil cósmico preservado praticamente intacto desde os primórdios do sistema solar. E justamente por ser tão parecido com Plutão, Eris acabou se tornando o espelho que a astronomia não queria encarar. Durante décadas, Plutão ocupou um lugar especial nos livros de ciência, o nono planeta do sistema solar. Pequeno, distante e misterioso. Mas quando Eris entrou em cena, essa posição começou a ficar desconfortável. Os dados mostravam que os dois mundos eram incrivelmente parecidos, ambos gelados, ambos localizados além de Netuno, ambos com órbitas excêntricas e inclinadas em relação aos planetas tradicionais.
E aí surgiu o problema central. Se Plutão era um planeta, então Eris também deveria ser. Mas o buraco era muito mais embaixo. Naquele momento, os astrônomos já estavam encontrando vários outros objetos semelhantes no cinturão de Kuiper. Se todos eles fossem considerados planetas, o sistema solar poderia acabar com dezenas de planetas reconhecidos oficialmente. Isso levantou uma pergunta incômoda, mas inevitável. Plutão sempre foi um planeta ou apenas o primeiro de uma nova classe de mundos que ainda não entendíamos direito? Com isso, a comparação entre Eris e Plutão escancarou um problema antigo. A definição de planeta nunca havia sido realmente formalizada. Ela existia mais por tradição do que por critérios científicos claros. E foi justamente essa comparação direta que forçou a astronomia a tomar uma decisão histórica. Não dava mais para empurrar a questão com a barriga. Ou Eris entraria para a lista de planetas, ou Plutão precisaria sair dela. A resposta viria pouco tempo depois, e ela mudaria para sempre a forma como classificamos os mundos do Sistema Solar. Em 2006, astrônomos do mundo inteiro se reuniram sob a coordenação da União Astronômica Internacional para tomar uma decisão histórica. Pela primeira vez, uma definição oficial de planeta foi colocada no papel. Segundo essa nova regra, um planeta precisa cumprir 3 requisitos: orbitar o Sol, ter massa suficiente para assumir uma forma aproximadamente esférica e ter limpado a região da sua órbita. É exatamente nesse último requisito que tudo muda. Eris, assim como Plutão, cumpre os 2 primeiros critérios, mas falha no terceiro. Isso porque sua órbita está cheia de outros objetos de tamanho semelhante, e ele não domina gravitacionalmente sua região do espaço. A solução foi criar uma nova categoria, os planetas anões. Com isso, Eris foi oficialmente classificado como planeta anão, e, ao mesmo tempo, Plutão perdeu seu status de planeta. Uma decisão polêmica, emocional para o público, mas necessária do ponto de vista científico. E apesar do título do vídeo, Eris não rebaixou Plutão literalmente, ele apenas revelou algo que sempre esteve ali. Plutão não morava sozinho. Essa nova classificação não diminuiu esses mundos, pelo contrário, ela abriu uma janela para entendermos uma população inteira de objetos que haviam sido ignorados por décadas. E isso nos leva à pergunta final: qual é o verdadeiro papel de Eris na grande estrutura do Sistema Solar? À primeira vista, Eris pode parecer apenas mais um corpo gelado perdido no espaço, distante, pequeno e invisível a olho nu. Mas, na prática, ele é uma das peças mais importantes para entendermos a verdadeira estrutura do Sistema Solar. Por estar localizado no cinturão de Kuiper, Eris passou bilhões de anos em uma região extremamente fria e estável. Isso significa que sua composição química sofreu pouquíssimas alterações desde os primeiros momentos após o nascimento do Sol. Em outras palavras, estudar Eris é como analisar uma amostra congelada do passado do Sistema Solar. As observações indicam que sua superfície é rica em gelo de metano, além de outros compostos voláteis. Esses materiais só conseguem se manter estáveis em ambientes extremamente frios, o que confirma que Eris se formou muito longe do Sol, em uma região onde a temperatura permitia que esses elementos se condensassem e permanecessem intactos. Ao comparar a composição de Eris com a de outros planetas anões e objetos transneptunianos, os astrônomos conseguem reconstruir um verdadeiro mapa químico do Sistema Solar primitivo. Pequenas diferenças na presença de gelo, rochas e compostos orgânicos ajudam a indicar onde cada objeto se formou e como migrações planetárias redistribuíram esse material ao longo do tempo. Além disso, a alta densidade de Eris sugere uma combinação significativa de rochas
rocha e gelo, oferecendo pistas importantes sobre os processos de acreção que estavam em andamento nos primórdios do sistema solar. Esses dados ajudam a entender como pequenos grãos de poeira se transformaram pouco a pouco em mundos inteiros. No fim das contas, Eris não é apenas um planeta anão distante. Ele é um laboratório natural, congelado no tempo, que permite aos cientistas testar teorias sobre a origem dos planetas, a evolução das órbitas e a arquitetura inicial do sistema solar. Durante décadas, Plutão foi tratado como uma exceção. Eris mostrou que ele era apenas o primeiro de muitos. Graças a essa descoberta, hoje entendemos que os planetas anões não são planetas incompletos, mas sim representantes de uma população inteira de mundos, cada um com sua própria história. No fim das contas, Eris não mudou apenas uma classificação, ele mudou a forma como enxergamos nosso lugar no cosmos, porque quanto mais olhamos para longe, mais percebemos que o sistema solar é muito maior, mais antigo e mais surpreendente do que jamais imaginamos. Quando olhamos para Eris, não estamos apenas observando um pequeno mundo gelado nos confins do sistema solar. Estamos olhando para um lembrete poderoso de que o conhecimento humano está sempre em construção. Esse mundo nos mostrou que até as ideias mais consolidadas, como o que define um planeta, podem mudar da noite para o dia. Que o universo não se adapta às nossas categorias. Somos nós que precisamos nos adaptar a ele. Lá longe, onde o Sol é apenas um ponto fraco no céu, Eris segue seu caminho silencioso, levando séculos para completar uma única volta. Um mundo distante, frio e quase invisível, mas que foi capaz de provocar uma das maiores mudanças na forma como entendemos nossa própria casa cósmica. Quando a sonda New Horizons da NASA sobrevoou Plutão em 2015, ela nos mostrou algo que jamais havíamos visto antes. Um olhar de perto sobre o mundo que, por décadas, não passava de um ponto borrado nas imagens dos telescópios. E o que ela revelou foi simplesmente impressionante. Aquele planeta anão distante, antes considerado sem vida e monótono, se mostrou surpreendentemente dinâmico. Vimos vastas geleiras de nitrogênio, montanhas imensas formadas por gelo de água e uma fina névoa azulada que criava uma atmosfera cintilante sob a luz do sol. Mas, apesar de toda a beleza, algo não batia. Essa atmosfera difusa estava muito mais fria do que os cientistas previam. De acordo com os modelos existentes, ela deveria ser bem mais quente. Então, o que estava resfriando Plutão de forma tão eficiente? Durante anos, pesquisadores buscaram respostas, comparando dados, testando hipóteses e refinando cálculos, até que, em 2017, surgiu uma ideia nova, tão estranha que parecia impossível. No entanto, não havia como testá-la na época, até que, em 2021, o lançamento do telescópio espacial James Webb mudou tudo. Com seus poderosos olhos infravermelhos, o Webb pôde finalmente analisar a atmosfera de Plutão em detalhes, e confirmou o que antes era tratado como uma teoria maluca, resolvendo um mistério que durava décadas. Mas afinal, o que está realmente acontecendo em Plutão? Por que sua atmosfera estava se comportando de maneira tão estranha? Bom, vamos descobrir. Durante boa parte do século XX, Plutão permaneceu um dos maiores enigmas do sistema solar. A mais de 5 bilhões de quilômetros do Sol, ele aparecia nos telescópios apenas como um ponto fraco e borrado. Os astrônomos sabiam que era pequeno e gelado, com cerca de 2/3 do tamanho da Lua, e suspeitavam que tivesse uma atmosfera fina, capaz de congelar e desaparecer conforme o planeta se afastasse do Sol em sua longa órbita. Mas, fora essas
suposições, ninguém sabia realmente como Plutão era. Sobravam hipóteses, mas faltavam dados. Na época, Plutão estava prestes a entrar em uma posição ideal em relação ao Sol, perfeita para estudos, mas a missão New Horizons estava atrasada e o tempo estava se esgotando. Os cientistas temiam que se a sonda não fosse lançada até 2006, ela chegaria tarde demais, quando a atmosfera de Plutão já tivesse congelado e colapsado sobre sua própria superfície. Se isso acontecesse, poderíamos perder a única chance de estudá-la de perto, talvez por séculos. Era uma janela de oportunidade extremamente curta, mas, como sabemos, no fim tudo deu certo. A New Horizons partiu aos 45 do segundo tempo, mais precisamente em janeiro de 2006. Depois de uma viagem de 9 anos pelo Sistema Solar, finalmente alcançou Plutão em julho de 2015, revolucionando para sempre a exploração espacial. E o que ela descobriu por lá deixou o mundo sem palavras. Plutão não era um bloco frio e inerte, era cheio de atividade. Montanhas densas de gelo de água se erguiam em direção ao céu. Geleiras de nitrogênio e metano fluíam pela superfície. Mas talvez a descoberta mais surpreendente estivesse acima de tudo isso: uma atmosfera frágil e tênue. Ela não era espessa, mas se estendia por mais de 300 quilômetros acima da superfície, composta principalmente de nitrogênio com traços de metano e monóxido de carbono. Essa atmosfera brilhava em camadas de neblina, dezenas delas empilhadas, espalhando a luz solar e dando ao céu um tom azulado suave, algo que a New Horizons teve a sorte de registrar. Mas como essa névoa azulada de Plutão realmente se forma? Bom, o processo começa no alto da atmosfera, com um ingrediente improvável: a luz solar. Mesmo tão distante do Sol, onde a luz é 1000 vezes mais fraca que na Terra, os raios ultravioleta ainda chegam lá. Eles têm energia suficiente para quebrar as moléculas de metano na atmosfera de Plutão. Na primeira etapa do processo, uma molécula de metano é atingida pela energia solar. Então, ela se divide em um radical métil e um átomo de hidrogênio. Já na segunda etapa, esses fragmentos reagem entre si, formando hidrocarbonetos mais complexos, como metano, etileno e acetileno, compostos mais pesados e estáveis. Por fim, vem a etapa final. Essas moléculas continuam se combinando e crescendo até formarem uma substância sólida e avermelhada chamada tolina. Essas partículas, agora sólidas, descem lentamente pela atmosfera rarefeita, formando camadas distintas de névoa. Essas camadas espalham a luz solar, criando o brilho azul suave que a New Horizons capturou. Diferente da névoa terrestre, formada por umidade, poeira ou poluição, a de Plutão nasce de reações químicas que acontecem nas alturas. Isso se parece mais com o que ocorre em Titã, a maior lua de Saturno. Mas em Plutão, essa névoa não é apenas um espetáculo visual, ela guarda a chave de um mistério muito mais profundo. Mas por que ela é tão importante? Bom, porque algo na atmosfera de Plutão simplesmente não fazia sentido. Antes da chegada da New Horizons, os cientistas já haviam criado modelos teóricos para prever como seria a camada superior de sua atmosfera. Sabendo que ela era composta principalmente de nitrogênio com traços de metano e monóxido de carbono, os cálculos apontavam uma temperatura em torno de menos 173 graus Celsius. Frio, sim, mas dentro do esperado para um mundo tão distante do Sol. Mas quando a New Horizons finalmente sobrevoou Plutão e fez medições diretas, os resultados foram chocantes. A atmosfera do planeta não estava a menos 173 graus como se esperava. Era muito mais fria, algo em torno de menos 200 graus Celsius, uma diferença de 30 graus. Para os cientistas planetários, isso era uma inconsistência enorme. Significava que algo estava resfriando a atmosfera de Plutão muito mais do que qualquer modelo previa. Para resolver esse mistério, os pesquisadores decidiram examinar a própria névoa com mais atenção. E, em 2017, o cientista planetário Shi Zhang, da Universidade da Califórnia, apresentou uma hipótese ousada e nada convencional. Segundo ele, Plutão contrariava nossos modelos
vê-los porque algo estava espalhando a luz de forma sutil, escondendo a verdade diante dos nossos olhos. Zhang sugeriu que a névoa de Plutão talvez não fosse apenas um enfeite atmosférico passivo, mas que pudesse estar ativamente controlando a temperatura do planeta. Essas minúsculas partículas suspensas poderiam absorver a luz solar e reemitir essa energia como calor, não na forma de luz visível, mas como radiação infravermelha média. Em um ambiente tão fino e saturado de partículas como a atmosfera de Plutão, esse processo poderia resfriá-la de forma muito mais eficiente do que qualquer gás conseguiria sozinho. Era uma ideia radical. Até então, os cientistas acreditavam que a temperatura atmosférica de um planeta era controlada principalmente pelos gases, como o dióxido de carbono na Terra ou o metano em Titã. A noção de que partículas sólidas pudessem dominar esse processo parecia estranha e difícil de aceitar. Mas se a névoa de Plutão realmente estivesse resfriando a atmosfera, ela deveria emitir um sinal específico no infravermelho médio, um tipo de radiação que só um telescópio extremamente sensível seria capaz de detectar. O problema é que, na época, nenhum observatório na Terra ou em órbita tinha precisão suficiente para captar algo tão sutil. Isso porque, como sabemos, Plutão é minúsculo e distante, e a proximidade com sua lua, Caronte, tornava ainda mais difícil distinguir as emissões vindas apenas de sua atmosfera. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Em 2021, começou um novo capítulo na exploração espacial, com o lançamento do telescópio espacial James Webb. Com seu espelho de 6,5 metros e instrumentos infravermelhos de última geração, o Webb foi projetado para enxergar os cantos mais frios e tênues do universo, se tornando a ferramenta perfeita para testar a ousada teoria de Zhang sobre Plutão. Um dos instrumentos a bordo seria crucial, o MIRI, capaz de detectar a luz entre 4,9 e 27 micrômetros, exatamente a faixa do espectro onde as partículas da névoa de Plutão deveriam emitir calor, caso estivessem de fato resfriando a atmosfera, como Zhang havia proposto. Então, em maio de 2023, chegou o grande momento. Uma equipe internacional de astrônomos apontou o James Webb para Plutão e sua lua Caronte. Pela primeira vez na história, os cientistas conseguiram separar claramente os dois mundos na luz infravermelha, um avanço gigantesco. Antes disso, os telescópios não conseguiam distinguir o calor emitido por cada corpo, misturando as assinaturas térmicas de Plutão e Caronte. Mas a visão infravermelha poderosa do Webb mudou tudo. Agora era possível isolar o brilho térmico de cada um, algo nunca alcançado antes. Um dos gráficos do estudo mostra exatamente como o Webb fez isso. Os pontos pretos representam as medições de emissão térmica feitas pelo telescópio. Já as linhas azuis e vermelhas são modelos matemáticos usados para ajustar a assinatura de calor de Caronte. Apesar do estudo ser extremamente complexo, a lógica para diferenciar Plutão é relativamente simples. Depois de definir com precisão a contribuição térmica da Lua, os cientistas subtraíram esse valor, restando um retrato limpo da emissão infravermelha média de Plutão. E foi aí que veio a surpresa. Ao examinar a emissão térmica de Plutão captada pelo James Webb, os cientistas notaram algo inesperado. O brilho infravermelho vindo do planeta anão era mais forte do que aquele que sua superfície gelada poderia gerar sozinha. E isso significava apenas uma coisa: algo acima da superfície estava emitindo calor. Essa conclusão ficou ainda mais clara quando a equipe analisou os dados em detalhes. Em um dos gráficos do artigo, é possível ver quanto calor Plutão emite em 4 diferentes comprimentos de onda infravermelha: 15, 18, 21 e 25 micrômetros, conforme observado pelo Webb. O objetivo principal era determinar quanto desse calor vinha da superfície congelada e quanto vinha da atmosfera coberta por névoa. A chave para finalmente entender como Plutão mantém seu frio tão extremo.
Cada coluna do gráfico representa um comprimento de onda diferente, mas as coisas ficam realmente interessantes na linha inferior da figura. Esses gráficos mostram a quantidade absoluta de calor que Plutão está emitindo para o espaço. Os pontos pretos representam as observações reais, dados concretos mostrando quanta energia infravermelha Plutão emite em cada faixa do espectro. A linha roxa mostra a energia da luz solar refletida pela superfície gelada de Plutão, essencialmente a luz visível que retorna ao espaço. Já a linha azul clara representa o calor emitido pela fina atmosfera, incluindo tanto os gases quanto as microscópicas partículas de névoa suspensas no ar. Por fim, a linha cinza no topo combina todas essas fontes para gerar o total calculado de emissão térmica do planeta anão. E aqui está o ponto crucial. A linha cinza coincide quase perfeitamente com os pontos pretos observados. Essa concordância impressionante confirma algo revolucionário. A névoa de Plutão não está apenas flutuando ao fundo. Ela brilha no infravermelho, emite calor ativamente e desempenha um papel essencial no resfriamento da atmosfera. O que antes era apenas uma ideia especulativa, agora está comprovado por evidências sólidas. Mas eu sei que você deve estar confuso agora. Como pode a névoa resfriar a atmosfera emitindo calor? Parece meio contraditório isso, mas eu vou tentar explicar. O que acontece é que a névoa de Plutão resfria a atmosfera porque as partículas que a compõem absorvem parte da luz solar e depois reemitem essa energia em forma de radiação infravermelha, ou seja, calor. Essa radiação escapa facilmente para o espaço, levando a energia térmica embora. O resultado é que a atmosfera como um todo perde energia térmica, ficando muito mais fria do que se apenas os gases, como o nitrogênio e o metano, estivessem fazendo esse papel. Mas por que isso é tão importante? Por que a névoa de Plutão é um assunto tão significativo? Bem, na maioria dos planetas, como a Terra, Marte ou Vênus, são os gases atmosféricos que controlam o clima. Eles absorvem a luz solar, retêm calor e depois reemitem essa energia de volta para o espaço. Pequenas partículas sólidas, como poeira ou névoa, até participam desse processo, mas nunca foram as protagonistas. Plutão muda esse paradigma. Pela primeira vez, vemos um mundo em que a névoa, e não os gases, está no comando. Ela não é apenas um detalhe visual, é o principal mecanismo de resfriamento da atmosfera. Plutão virou de cabeça para baixo uma suposição de décadas na ciência planetária, mostrando que, sob as condições certas, a névoa pode dominar o sistema climático. E essa não foi a única descoberta revelada pelo Webb, ao separar, pela primeira vez, as assinaturas térmicas de Plutão e Caronte. Outra teoria antiga também foi confirmada. Plutão está lentamente vazando metano para o espaço, e parte desse metano cai sobre Caronte. Nos polos da Lua, o gás é atingido pela luz solar e pela radiação cósmica, provocando reações químicas que formam as tolinas, os compostos orgânicos avermelhados que vimos antes. Isso explica as manchas vermelhas escuras nos polos de Caronte, vistas pela primeira vez nas imagens da New Horizons. Mas o estudo vai muito além de resolver o mistério de Plutão. Ele sugere algo muito mais profundo. Plutão pode não ser o único mundo onde a névoa domina o resfriamento atmosférico. Outros corpos frios e distantes, como Titã, a lua de Saturno, e Tritão, a lua de Netuno, também têm atmosferas ricas em nitrogênio e carregadas de névoa. Até agora, os cientistas acreditavam que apenas os gases explicavam suas temperaturas, mas essa descoberta muda tudo. Se a névoa é capaz de resfriar Plutão, será que também está moldando o clima dessas luas geladas? E as implicações dessa descoberta vão muito além do sistema solar. Muitos exoplanetas, especialmente aqueles distantes de suas estrelas ou envoltos em atmosferas turvas, podem não seguir as regras que usamos para modelar clima e
e habitabilidade. Se partículas de névoa dominam o equilíbrio de energia, nossos modelos baseados em gases podem estar errados. Talvez seja necessário reescrever a forma como avaliamos se o mundo distante é estável, quente o suficiente para abrigar vida ou potencialmente habitável. E talvez o aspecto mais fascinante seja que esse mecanismo pode ecoar na história da própria Terra, já que há cerca de 2,4 bilhões de anos atrás, antes do grande evento de oxigenação, a atmosfera terrestre pode ter sido semelhante à de Plutão, rica em nitrogênio e hidrocarbonetos. Com densas névoas formadas pela luz ultravioleta, essas camadas poderiam ter ajudado a regular a temperatura e impulsionado reações químicas complexas, talvez desempenhando um papel essencial na preparação da Terra primitiva para a vida. No fim das contas, tudo isso começou com uma pergunta simples: por que a atmosfera de Plutão é tão fria? E essa pergunta levou a uma das descobertas mais surpreendentes da astronomia moderna. Um pequeno mundo a bilhões de quilômetros do Sol mostrou que até mesmo uma névoa quase invisível pode desafiar tudo o que achávamos saber sobre o clima de um planeta. A névoa de Plutão não é só um detalhe bonito nas fotos da New Horizons. Ela é uma lembrança de que no cosmos, as menores coisas podem ter os maiores efeitos. Essas partículas microscópicas estão literalmente mudando a temperatura de um mundo inteiro. E mais do que isso, estão nos obrigando a repensar a própria forma como entendemos a física das atmosferas planetárias. Se uma fina camada de névoa pode dominar o clima de um planeta anão, o que mais pode estar acontecendo em mundos ainda não explorados? Talvez Titã, Tritão e até exoplanetas escondam dinâmicas semelhantes, controladas não por gases, mas por poeira, partículas e luz. A descoberta em Plutão abre uma porta, e do outro lado dela pode estar uma nova era de estudos sobre climas extraterrestres. O que começou como um enigma sobre os céus frios de Plutão acabou se tornando uma história de significado cósmico, que redefine nossa compreensão sobre planetas, luas e as próprias origens da vida. Quando olhamos para o cinturão de Kuiper, é fácil pensar nele apenas como o fim do sistema solar, um limite frio, escuro e distante. Mas, depois de tudo o que vimos, fica claro que essa região está longe de ser um simples ponto final. O cinturão de Kuiper é uma fronteira viva, um lugar onde o passado e o presente do sistema solar se encontram. Ali estão preservados os restos da formação dos planetas, mundos que sobreviveram quase intactos por bilhões de anos e, ao mesmo tempo, fenômenos que continuam acontecendo agora mesmo. Órbitas estranhas, atmosferas inesperadas, anéis impossíveis e descobertas que ainda desafiam nossos modelos mais consolidados. Cada planeta anão que estudamos, cada objeto gelado que observamos adiciona uma nova peça a esse quebra-cabeça cósmico. Eles nos ajudam a entender não apenas como o sistema solar se formou, mas também como ele evoluiu, como continua mudando e por que ele é do jeito que é hoje. E talvez a maior lição dessa jornada seja justamente essa. O sistema solar não termina onde paramos de enxergar os planetas. Ele se estende muito além, em regiões silenciosas e quase invisíveis, onde histórias antigas ainda estão sendo reveladas pouco a pouco. Ao explorar o cinturão de Kuiper, não estamos apenas investigando mundos distantes, estamos tentando entender a nossa própria origem, porque, no fim das contas, cada fragmento de gelo orbitando tão longe do Sol também faz parte da mesma história que começou aqui, na Terra. E enquanto novas missões, telescópios e tecnologias continuam avançando, uma coisa fica clara: mesmo nos confins gelados do sistema solar, ainda existem segredos suficientes para nos manter olhando para o céu por muito, muito tempo. Obrigado.